Fala galera do canal Conto dos Terrores. Hoje nós iremos fazer uma coletânea só de relatos de lobisomem. Bem, o vídeo provavelmente vai estar longo por causa que eu tô falando isso antes de editar. Então, fiquem com o vídeo, se inscrevam, por favor compartilhem bastante para esse vídeo chegar em várias pessoas. E se puder, por favor, fiquem até o final. É isso, fiquem com o vídeo. Era uma noite sombria, e o caminhoneiro Carlos Silva dirigia pela estrada deserta, cercada por uma densa floresta. O uivo distante de lobos ecoava no ar, criando uma atmosfera de inquietude. Carlos sentia um arrepio na espinha, mas atribuía a sensação do cansaço da longa jornada. À medida que avançava, uma sombra misteriosa surgiu na estrada. Carlos freou bruscamente e o coração disparou quando viu os olhos brilhantes reluzindo na escuridão. A criatura emergiu revelando sua forma monstruosa, um lobisomem feroz. O lobisomem avançou ferozmente em direção ao caminhão, suas presas ameaçadoras. Carlos tentou desesperadamente escapar, mas a criatura era implacável. Com a força impressionante, o lobisomem rasgou a parte do veículo, deixando Carlos indefeso. Em um último ato de coragem, Carlos agarrou um objeto próximo, uma lanterna, e direcionou a luz para os olhos da criatura. O lobisomem recuou momentaneamente, dando a Carlos uma pequena chance de escapar. Ele correu para a floresta, encontrando um esconderijo temporário. Ali, ele refletiu sobre o encontro terrível. Carlos percebeu que aquele não era um lobo comum, era uma criatura sobrenatural, lobisomem que vagava pela noite, caçando suas vítimas. A partir desse dia, Carlos decidiu nunca mais viajar sozinho durante a lua cheia, sabendo que o lobisomem ainda poderia estar à espreita das sombras, pronto para atacar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Ele compartilhou sua história, alertando outros sobre o perigo que se escondia nas estradas noturnas. Em uma noite de luar, num vilarejo isolado, existia uma casa abandonada que se destacava pela aura sombria que emanava. Ela era conhecida como a Casa dos Lamentos, um local amaldiçoado segundo as lendas locais. Naquela noite, em especial, a lua cheia pairava no céu, sua luz lançando uma bruma sinistra sobre o vilarejo e, por consequência, sobre a casa abandonada. Naquela noite fatídica, um explorador destemido chamado Adrian decidirá investigar a misteriosa Casa dos Lamentos. Fascinado por histórias de lobisomens e pela atmosfera macabra da construção, ele estava determinado a desvendar os segredos que a habitação escondia. Armado com a lanterna e câmera, adentrou os portões enferrujados. A casa estava em ruínas, mas ainda possuía uma aura assustadora. Adrian avançou cautelosamente pelos corredores sombrios, sentindo um calafrio na espinha. Os ecos de um uivo distante ecoavam pela noite, amplificando a inquietude que sentia. Uma atmosfera densa e opressora pairava no ar, como se a casa estivesse viva. À medida que explorava os cômodos, notou marcas estranhas nas paredes, semelhantes a arranhões profundos. Uma sensação de que estava sendo observado o perturbava. Súbito, um ruído metálico ecoou, e ele virou-se deparando com uma sombra escura que se movia pela escuridão. O coração de Adrian disparou enquanto tentava racionalizar o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, uma figura monstruosa emergiu das sombras, um lobisomem com olhos amarelos brilhantes e presas afiadas. O lobisomem avançou na direção de Adrian, que, paralisado pelo medo, mal conseguia se mover. A criatura investiu contra ele, mas Adrian conseguiu evadir-se a tempo. Correndo pelos corredores da casa, sabia que precisava encontrar uma saída ou enfrentaria o lobisomem. Enquanto buscava desesperadamente uma rota de fuga, encontrou um sótão empoeirado. Adentrou o espaço e tentou se esconder ouvindo os passos do lobisomem se aproximando. Ele prendeu a respiração, temendo que o monstro o encontrasse. Passaram-se momentos angustiantes antes que o som dos passos se afastasse. Adrian permaneceu no sótão, lutando contra a aflição e as batidas frenéticas do seu coração. Não sabia se o lobisomem ainda estava lá fora.
à espreita, você teria uma chance de escapar. Com a lanterna em mãos, vasculhou o sótão e descobriu uma janela quebrada, sua rota de fuga. Com coragem renovada, desceu do sótão e escapou da casa, adentrando a escuridão da noite. Correu mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Sabia que a lenda do lobisomem da Casa dos Lamentos era real, e jamais esqueceria o horror que experimentava. Desde então, Adrian passou a alertar todos sobre a terrível criatura que assombrava a casa. A história pendurou, tomando a Casa dos Lamentos um marco de medo e mistério naquele vilarejo isolado. Um lembrete perene de que há horrores que preferem permanecer ocultos na sombra da noite. Numa noite fria e nebulosa, numa pequena cidade esquecida, havia uma encruzilhada conhecida por sua maldição. Era um lugar onde os caminhos se cruzavam e as histórias sombrias eram sussurradas ao vento ali. Onde a luz da lua mal se infiltrava, uma criatura sinistra rondava, temida pelos moradores locais, o lobisomem. Naquela noite, um viajante solitário chamado Rafael estava cruzando a cidade ao caminho de casa. Ele ouviu falar das lendas sobre as encruzilhadas, mas não acreditava nessas superstições. Rafael era um homem prático, focado em seu destino, e a lua cheia parecia apenas um detalhe no cenário noturno. Enquanto passava pela encruzilhada, algo o fez parar. Um arrepio percorreu sua espinha e uma sensação de inquietação se apoderou dele. Ignorando-a, continuou seu caminho, mas algo parecia errado. O vento murmurava palavras ininteligíveis, e o uivo do lobo ecoava ao longe. De repente, a lua emergiu das nuvens, lançando a luz intensa sobre a encruzilhada. Rafael viu uma figura se contorcendo, emergindo das sombras. Era uma criatura monstruosa, parte homem, parte lobo, com olhos selvagens e dentes afiados. Era o temido lobisomem. O coração de Rafael disparou, seu instinto de sobrevivência tomou conta. Ele correu em direção à floresta próxima, desesperado para escapar. O lobisomem o perseguia com uma ferocidade implacável, sua presença impotente fazendo a floresta estremecer. Enquanto fugia, Rafael tentou se lembrar-se das histórias sobre como derrotar um lobisomem. Sabia que prata era seu ponto fraco, mas não tinha nada além de uma moeda no bolso. Correu mais rápido que pôde, mas sentia a criatura se aproximando. A lua cheia brilhava intensamente, iluminando a cena assustadora. Em um momento de desespero, Rafael percebeu uma pequena cabana. Uma cabana abandonada à beira da floresta. Correu em sua direção e, ao adentrá-la, encontrou uma faca enferrujada. Pensou em prata e, com último esforço, afiou a lâmina de faca utilizando a moeda de prata. O lobisomem se aproximava e Rafael preparou-se para o confronto. A criatura investiu contra ele, mas Rafael conseguiu desferir um golpe certeiro com a faca de prata, ferindo-a. O lobisomem uivou de dor e sua forma começou a se contorcer, voltando à forma humana. Diante de Rafael estava um homem desorientado e confuso. Era claro que ele não tinha memória do que aconteceu. Rafael chamou a ajuda dos moradores locais e todos juntos cuidaram do homem até que a lua baixasse e a maldição fosse temporariamente quebrada. Aquele evento deixou o Rafael marcado para sempre. Ele se tornou um guardião da encruzilhada, alertando os viajantes sobre a lenda do lobisomem e garantindo que nunca subestimasse o poder da lua cheia e as histórias sombrias que a cercavam. A encruzilhada permaneceu como um lembrete constante de que o mundo esconde mistérios terríveis e que é sábio respeitar as lendas e superstições que habitam nosso imaginário. Numa noite sob a luz da lua cheia, em um lugar ermo e sombrio, aconteceu um embate épico entre dois lobisomens excepcionais, um lobisomem albino, conhecido por sua raridade e beleza mística, e um lobisomem do inferno, o cão do inferno, uma criatura imponente, proveniente das profundezas sombrias. O lobisomem albino, batizado de Lysander, era uma figura imponente e espectral, com sua pelagem branca como a neve e olhos azuis como o gelo.
possuía uma energia peculiar, uma mistura de nobreza e poder. Já o lobisomem do inferno, chamado de Mortus, emanava uma aura de chamas e terror, suas presas ardentes prontas para a batalha. Os dois lobisomens cruzaram seus caminhos em uma clareira isolada, em volta de um véu de neblina, criando uma atmosfera de antecipação e tensão. Lysander, um ser de natureza pacífica e equilibrada, relutava em entrar em combate, buscando uma solução pacífica. Contudo, Mortus estava tomado pela raiva e desejo de destruição. Mortus investiu furiosamente contra Lysander, buscando instigar a batalha. Lysander, tentando manter sua calma, se esquivou dos golpes poderosos e procurou dialogar no entanto, as palavras pareciam inúteis diante da fúria descontrolada do lobisomem do inferno. A batalha se desenrolou em uma dança caótica, com garras e presas colidindo em uma luta feroz. Lysander, movido pela necessidade de defesa, usou sua agilidade e habilidades únicas para contra-atacar, demonstrando sua maestria nas artes do combate. Enquanto isso, Mortus usava o fogo como arma, lançando labaredas e criando espetáculos de destruição. Mesmo sob o caos da luta, Lysander tentou alcançar Mortus emocionalmente, buscando apelar para a humanidade que ainda existia dentro do lobisomem do inferno. Por um momento, Mortus pareceu hesitar, mas sua ira prevaleceu, alimentada por alguma dor desconhecida que o consumia. A luta persistiu até que ambos estavam exaustos e feridos. A clareira estava marcada pela feroz batalha entre dois seres extraordinários. Lysander, apesar de suas feridas, demonstrou compaixão e ofereceu ajuda a Mortus, vislumbrando a chance de redenção para o lobisomem do inferno. Mortus, tocado pela compaixão de Lysander, aceitou a ajuda. A batalha tinha deixado suas feridas expostas, mas também despertou um fio de humanidade dentro dele. A partir desse dia, Mortus começou uma jornada para encontrar a paz e superar as trevas que o assombravam, sob a orientação e amizade de Lysander. Essa épica batalha marcou o início de uma improvável aliança, uma história de redenção e compaixão, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há a possibilidade de encontrar luz e mudar o curso de nosso destino. Em uma noite enluarada, nos recantos profundos da floresta, habitava um lobisomem chamado Ethan, um ser atormentado pela dualidade entre sua natureza humana e a fera que o consumia durante as noites de lua cheia. Ethan vivia com medo constante da organização conhecida como Descob, que caçava e estudava criaturas sobrenaturais como ele. A Descob era uma organização poderosa e implacável, dedicada a conter, estudar e, em alguns casos, erradicar essas criaturas que escapavam à compreensão científica convencional. Ethan, ciente da caçada que enfrentaria se fosse descoberto, vivia uma vida de isolamento e tentava suprimir sua natureza lupina ao máximo. Porém, uma noite, durante o período de lua cheia, Ethan foi traído por suas emoções e perdeu o controle, transformando-se na besta. Em sua forma de lobisomem, perdeu a consciência e causou estragos nas redondezas. A Descob foi alertada e começou a rastrear a fonte da destruição. Ethan, ferido e confuso, fugiu pela floresta em uma desesperada tentativa de escapar da agência que o perseguia. Ele corria sob a luz da lua, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto agentes da Descob se aproximavam implacavelmente. Durante sua fuga, Ethan encontrou abrigo em uma caverna escura, onde poderia se esconder e recuperar suas forças. Sentindo a fúria da transformação se dissipar lentamente, tentou refletir sobre sua vida e o futuro incerto que o aguardava. Sabia que não podia continuar fugindo definitivamente. Decidiu buscar uma solução para sua condição, algo que libertasse da maldição que o perseguia. Começou a pesquisar antigas lendas e rituais que podiam oferecer uma possibilidade de controle sobre sua natureza lobisomem. Enquanto isso, a Descob estava cada vez mais perto de sua localização, utilizando equipamentos de alta tecnologia e conhecimento especializado. Estavam determinados a capturar Ethan. Ethan, impulsionado pela necessidade de se libertar e encontrar uma maneira de acabar com a maldição,
Viajou para um local remoto onde, segundo lendas, existia um antigo ritual capaz de conceder o controle sobre a transformação. Ele sabia que a única esperança de escapar da percepção da Discob estava nesse segredo ancestral. Enquanto a Discob se aproximava cada vez mais, Ethan enfrentou o desafio do ritual. Com coragem e determinação, a lua cheia brilhava sobre ele, enquanto ele realizava os passos antigos, sendo uma mudança dentro de si. O ritual surtiu efeito, Ethan sentiu um domínio maior sobre sua natureza lupina. Ele se tornou um lobisomem capaz de escolher quando se transformar e se manter a lucidez durante a transformação. Finalmente, ele estava livre da constante ameaça de caça por sua parte da Discob e podia viver sua vida com um novo propósito, ajudando os outros que enfrentavam a mesma luta interna. E aí, pessoal, gostaram do relato? Peço para vocês compartilhar o vídeo, curtirem e, se puder, se inscrever também. Peço que para vocês, como eu disse, quando for compartilhar, pedir para que vejam o vídeo até o final, para o vídeo viralizar e chegar em mais pessoas. É isso, fiquem com Deus.